O vídeo da semana passada foi bastante polêmico. Nós mostramos um caso nítido de politeísmo na Bíblia hebraica que é ocultado pelas traduções. Será que existem outros desses casos? Eu sou Felipe Moura, sou judeu, sou psicanalista, exegeta da Bíblia hebraica. Estou aqui para trazer a vocês mais um episódio especial da série Tradução ou Traição. Essa série brinca com o ditado italiano traduttore traditore, tradutor traidor, que ilustra o fato de que normalmente as traduções elas têm uma certa dificuldade de transmitir a mensagem original das escrituras. Ah, Felipe, você vai levar pedrada por conta desse vídeo. Eu não estou aqui com uma preocupação religiosa, mas sim como um exegeta, para trazer a você exatamente o que o texto bíblico diz. Agora, como você vai encaixar isso do ponto de vista da teologia, aí é um direito seu fazer como você desejar, afinal de contas, o foco aqui é o texto bíblico puro e simples, sem dogmas. E, infelizmente, os dogmas, eles muitas vezes atrapalham e dificultam que a gente tenha uma noção do que o texto original diz. E esse é mais um caso que aparece aqui no livro de Gênesis, em particular em Gênesis 35:7. E o que acontece? Em Gênesis 35:7, estamos trazendo aqui um trecho do versículo. Se a gente for falar do texto base das traduções, né, que normalmente é o texto massorético, nós vamos ter o seguinte: Vaikra, né, então, ou Vaikra no hebraico moderno, né, e chamou Lamakom no hebraico bíblico, Lamakom no hebraico moderno, ao lugar. Ele, na verdade, literalmente significa poder, poderoso, autoridade, né? Normalmente vai ser traduzido como Deus com letra maiúscula ou Deus com letra minúscula, se houver uma referência aí, por exemplo, a uma divindade que não seja o eterno, né? Aí nós temos Beth, né, ou Bet no hebraico moderno, que é casa de El, né? Então, novamente o termo El. Então, casa de Deus, né? Ou casa da divindade, né? Casa de uma divindade, casa de divindades, né? Vamos dizer, embora aqui não esteja no plural, vamos dizer, na ideia, né? De casa de divindade como sendo um local onde divindades se manifestam, né? Porque Shom, né? Então, lá, Nirlu, no hebraico bíblico, Niglu, no hebraico moderno, né? Se revelaram, tá no plural aqui, né? Elol, ou Elav, no hebraico moderno, a ele, Ha-Elohim. Ha-Elohim, ou Ha-Elohim, no hebraico moderno, né? Aqui poderia ser, né, o Deus, né? Aí com letra maiúscula, ou os deuses. Ah, Felipe, mas por que você não colocou Deus, né, os deuses / o Deus? Por uma razão muito simples. Se o verbo aqui está no plural, né, vou usar niglu aqui para não ficar, né, muito difícil, né, do pessoal perceber. Bom, mas lembrando que no hebraico bíblico, né, seria nirlu. Tá? Muito bem, a pronúncia, né? Rimel ou Gimel, de acordo com, né, você ter ou não dagesh no hebraico bíblico. Mas esse não é o ponto aqui do vídeo, né? A ideia, então, de Niglu é que seria, né? Niglu seria se revelaram, né? Então, ou revelaram-se, né? Então, aqui nós temos um verbo no plural. E se o verbo é no plural, então aqui é deuses, não é Deus, né? Então, a palavra Elohim, né, como é que a gente sabe que ela se refere à divindade, né, vamos dizer com letra maiúscula? É quando o restante da conjugação está no singular. Quando o restante da conjugação está no plural, então é deuses, ok? Muito bem. Então, como dito aqui, né, se o verbo é plural, o sujeito também o é. Em outras palavras, no texto massorético,
Jacó teria visto deuses que se revelaram a ele, ok? Se esse for o texto original, que é o que tudo indica que é, eu vou explicar por quê depois, isso indica uma camada de revisão monoteísta posterior em cima do texto originalmente politeísta, tá? E isso é exatamente, vai na mesma linha daquilo que a gente falou sobre a outra passagem que se refere a Abraão. Né? E isso tem tudo a ver, se a gente for pensar, né, que o texto elohista, normalmente ele é o texto mais antigo, e nesse texto ainda não havia monoteísmo, né, na época em que essa camada foi escrita. Nessa época, a gente tem em Israel muito mais um enoteísmo, né, a ideia de uma divindade maior, né, governando outras, né, acima de outras, do que um monoteísmo. Monoteísmo vai se desenvolver muito tempo depois. E o que a gente pode falar de outros manuscritos, todavia? Aí nós temos a Torá samaritana. A Torá samaritana, ela vai trazer Nigla, né, no lugar de Niglu. Então, reparem, né, aqui eu vou ter um Re ao invés de ter um Wol, um Vav. Percebem? Muito bem. Então, a gente vê que aqui a Torá samaritana ela traz se revelou, né, no singular, tornando Elohim um substantivo singular. Ou seja, na Torá samaritana é Deus mesmo, não é deuses, ok? Justamente porque o verbo está no singular, ok? E aí você pode começar a perceber, principalmente aqueles que acompanham essa série de vídeos, né, o porquê que eu não considero a Torá samaritana como tendo trazido uma camada mais original do texto. Né? A Torá samaritana ela é muito revisada no sentido de corrigir essas polêmicas. Né? Porque você poderia olhar só para aquela passagem de Abraão, né, na semana passada, no vídeo da semana passada, né, que está aqui na lista, né, no playlist desses vídeos aqui no nosso canal, e você poderia supor, né, que houve aí vamos dizer, uma glosa de um escriba, né, onde você tinha o re, ele acabou fazendo o wol, né, o vav, né, e se atrapalhou. Mas você imaginar que ele se atrapalhou em vários lugares e cometeu exatamente o mesmo erro em vários lugares, e é um erro delicado, quer dizer, não é um erro que não saltaria à vista, percebe? Aí já começa a ficar muito improvável. Né? Essa é a razão pela qual praticamente nenhum acadêmico sério, né, talvez um ou outro, mas a grande maioria não considera a Torá samaritana como sendo o texto mais original. Então nós temos aqui, vamos falar da Septuaginta. A Septuaginta, ela também trouxe no singular, ela entendeu no singular. Né? Então ela traduz como theos, né? Ao invés de trazer theos, né? Que seria o plural, né? Então o verbo também no singular, né? Então a Torá samaritana, a Septuaginta, ela concorda com a Torá samaritana e diverge do texto massorético. Mas aí vem uma dúvida, né? Será que aquela pessoa que traduziu a Septuaginta tinha acesso a uma família de manuscritos alternativa do texto massorético e que concordava mais com a Torá samaritana? É possível, porque a gente já viu exemplos assim, né? Como, por exemplo, o texto que a gente fala de Deus concluindo a criação no sexto ou no sétimo dia. Está no canal também, é um dos vídeos recentes. Mas pode ser também que tenha olhado para o texto massorético e tenha resolvido simplesmente corrigir aqui o curso do texto massorético. Muito bem. Falando de outros manuscritos, o que os outros manuscritos trazem? Né? O que a gente pode falar sobre manuscritos antigos? Bom, se a gente for falar do texto do Mar Morto, mais uma vez, infelizmente, o texto de Gênesis 35:7 não sobreviveu. A gente tem, no Mar Morto nós estamos falando de manuscritos de mais ou menos
2.000 anos, né, talvez até um pouco mais em alguns casos. Então a gente tem que considerar a antiguidade, né, e o fato de que esses manuscritos eles se deterioraram em função do tempo. Então, embora nós tenhamos, né, alguns livros com passagens grandes, né, que sobreviveram e que estão em bom estado, nós temos outros que ou estão ilegíveis, né, pela ação do tempo, ou estão fragmentados. Nesse caso, está fragmentado, a gente não tem a passagem completa. A gente só tem o lugar, El Betel, porque lá, né? E morreu nisso. A gente não tem o trechinho da passagem que poderia exatamente dizer se 4Q Gênesis, que é onde apareceu, né, esse texto, né, ou seja, a caverna 4 do Mar Morto, né, o manuscrito de Gênesis, se ele concordaria com a Septuaginta, ou, perdão, com a Torá Samaritana ou com o texto massorético. Vamos olhar os Targumim aramaicos, né? Os Targumim aramaicos, eles são traduções parafraseadas ou comentadas. Então, eles não são traduções literais, eles não servem como um modelo de literalidade, mas eles podem nos dar um indício, né, do que estava ali à vista, né, dos seus tradutores. Bom, vamos falar do Targum Onkelos. O Targum Onkelos, que é mais ou menos do século I, né, e considerado talvez o Targum mais antigo, ele simplesmente usa o singular. Ele muda o sujeito para o anjo do Senhor, e isso é comum em teofanias, né? Quer dizer, toda vez que você tem uma manifestação mais palpável, mais concreta de Deus, né, nas Escrituras, o Targum Onkelos, ele traduz, ele coloca como mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor. Quer dizer, é uma ideia de que Deus não se manifesta de uma maneira direta, né, vamos dizer, na criação, mas sim através de uma mídia, através de um mensageiro. Né? Ele manda mensagens, os mensageiros falam como se fosse ele, né? Mas é como, vamos dizer, você imaginar o mensageiro de um rei lendo um decreto. Eu, o rei fulano, não é o mensageiro que é o rei fulano, né? Mas é o decreto que ele está lendo. Né? Então, é mais ou menos a ideia que o Onkelos ele costuma trazer. Né? Não só o Onkelos, mas outros também. O Targum Neofiti, ele lida com essa pluralidade de uma forma muito interessante. Né? Ele duplica a passagem. Né? Então, como nós temos aqui o verbo no plural, né, o se revelaram, olha o que ele faz. Ele vai trazer assim: e chamou o lugar onde o Senhor lhe foi revelado, Betel, porque ali o Senhor lhe havia sido revelado. Então ele duplica a questão da revelação. Vou pegar uma balinha aqui de menta, que a minha garganta hoje está um pouquinho seca, né? Esse é o tempo aqui. Bom, então nós temos aqui, né, o Targum Neofiti ele fazendo isso, né? E é muito interessante esse movimento. Mas é uma forma de tentar lidar com o problema da pluralidade, né? Muito bem. Aí vamos falar então agora do Targum Yerushalmi. O Targum Yerushalmi, né, também conhecido como Pseudo-Jonatas, né? Ele diz assim, né, ele lida com a pluralidade de uma forma diferente, né? Ele muda o sujeito para anjos. Ele diz assim: e nomeou aquele lugar para Deus, que fez sua Shekinah habitar em Betel, porque ali lhe foram revelados os anjos do Senhor. Então veja que interessante, né? O Targum Yerushalmi, ele parte sim do plural, né? E ele já faz uma leitura de Ha-Elohim como os anjos, tá? Essa leitura, ela já é uma leitura teológica, né? Vamos dizer, você tem no original aí os deuses, né? Ou, vamos dizer, se você quiser, né, os seres celestiais, né? Na verdade, seriam possibilidades aí de uma possível tradução um pouco mais interpretativa, né?
Mas depois que você tem, né, as grandes reformas monoteístas aí no judaísmo, né, o que vai acontecer é que esses deuses, né, esse enoteísmo, não só do Reino do Norte, como das nações, ele vai ser reinterpretado como Deus e os seus anjos. Né? Ao invés de Deus e um Deus maior e os outros deuses, vai virar Deus e os seus anjos. Da mesma maneira, né, que você vai ter, se no politeísmo antigo você tinha Deus, cada nação tinha um Deus, né, e a nação dominante tinha o Deus principal, você vai ter de novo essa interpretação, né? Você tem Deus e cada nação tem o seu anjo, né? Então, são releituras mais monoteístas a partir de um texto que não era originalmente monoteísta. Bom, a Peshitta aramaica, como de costume, ela segue a Septuaginta, traz no singular, né? E é isso aí. E não surpreende porque a Peshitta aramaica, ela normalmente traduz a Septuaginta, né? Então, é diferente quando ela diverge da Septuaginta, né, por alguma razão. Bom, qual é a hipótese mais provável? Via de regra, né, o texto mais controverso ele tende a ser mais antigo, né, o mais polêmico, o mais complicado. Por quê? Você vai lá, escreve um negócio complicado. Daqui a pouco vem uma pessoa e lê e fala, não, pera lá, isso aqui, né, tá ambíguo, tá dando margem a uma interpretação equivocada. E aí a pessoa vai, né, e ela corrige o problema. Ah, Felipe, isso não é uma falsificação do texto sagrado? Veja, na verdade, assim, essa ideia, né, de que o texto sagrado, letra por letra, foi ditado pela divindade, né, isso já é uma construção teológica, né, já são dogmas muito posteriores à época que o texto foi escrito. E a ideia de você não deve mexer no texto de forma alguma também, né? Os manuscritos antigos, os escribas faziam isso o tempo todo, né? Você tem vários manuscritos assim, você tem os Targumim que são assim, você tem os textos do Mar Morto que também são assim, né? E até alguns textos que, vamos dizer, hoje em dia não são considerados judaicos, né? Por conta, né, de ter havido aí uma, né, do cristianismo ter se tornado uma outra religião, né, mas se você pegar até, por exemplo, os evangelhos mais antigos, né, que, vamos dizer, teriam sido escritos por judeus, também segue essa linha. Né? Também você vê nitidamente aí, né, uma expansão, uma adição de detalhes ou de informações ou de conceitos teológicos. E eu não estou aqui para interpretar isso porque, como eu disse, eu não estou numa posição religiosa. Eu estou como exegeta, olhando para o texto e dizendo o que o texto, né, diz, qual é o texto mais original. Tá? Normalmente o texto que está mais ajeitadinho, ele é posterior porque passou por uma correção. É mais ou menos o mesmo processo que acontece aqui com a gente. Você escreve um texto, vem um revisor, olha, fala isso aqui está ambíguo, isso aqui não está legal, e vai e faz uma correção. Né? Então, normalmente a gente vai entender que a Septuaginta e a Torá Samaritana aqui são revisões do texto. Né? Hipótese alternativa. Algum escriba cometeu uma glosa, né, mudando niglu, niglu, né, ou niglu, mudando, perdão, niglá para niglu, ok? E aí você teria, então, né, essa glosa aqui. Agora você vai imaginar, né, então, né, por essa linha, eu tenho que trazer por uma questão, né, obviamente, de honestidade intelectual, eu tenho que trazer todas as hipóteses aqui, tá? E aí, se você entender assim, então a Septuaginta e a Torá Samaritana representariam uma forma mais antiga do texto, né? Mas aí é que tá. O escriba cometeu essa glosa aqui, muito semelhante à glosa que acontece naquele texto referente a Abraão, né? Que também, né, você tem aí uma interpretação politeísta que passa a ser mais claramente uma leitura monoteísta. Você vai imaginar que o escriba errou em todos os lugares, né? Se você já pegar a questão do sábado também, né, e de Gênesis 2, que a gente trouxe no outro episódio, mais uma vez você repara que a Torá Samaritana ela é menos polêmica. A polêmica não existe no texto dela em algumas passagens, né?
Então, assim, você começa a perceber um padrão, percebe? Né? Será que o escriba do texto maçorético em algum momento foi lá e cometeu exatamente as mesmas glosas em vários lugares? Né? Imaginar que um escriba estava pegando um texto monoteísta e passando para um texto mais politeísta é um contrassenso. Né? Isso vai contra o que a gente sabe que foi a evolução histórica do pensamento e do dogma. Né? A gente evoluiu de um politeísmo para um monoteísmo, né? De um enoteísmo para uma monolatria, para daí um monoteísmo estrito. Tá? Então, não dá para imaginar um escriba fazendo um troço desse. Né? Por isso que, como eu disse, muito poucos são os acadêmicos que acham que, de um modo geral, não é numa passagem ou outra, mas de um modo geral, a Torá samaritana traria o texto mais antigo, ok? Vamos falar de traduções. Né? As traduções para o inglês, das que eu tenho acesso, né, das principais traduções para o inglês, nenhuma que traz, né? Traz, pequeno problema de plural aqui, né? Então, tá vendo, né? Vocês viram ao vivo o processo de revisão, né? A gente escreve, depois a gente vai e corrige, né? Então, nenhuma das principais traduções para o inglês traz o verbo. E que verbem aqui? O verbo, né? Ô, Felipe, você estava dormindo quando escreveu? Nenhuma das principais traduções para o inglês traz o verbo no plural. Porém, né? Então, assim, todos trazem no singular. Ah, Felipe, e aí, né? Vejo que trazem algumas notas de rodapé, né? Aí a gente vê o barato, né? Assim, quando a tradução fala, a gente falsificou mesmo, né? A gente pegou e mexeu no texto bíblico mesmo, e dane-se, vamos botar uma notinha de rodapé, porque é óbvio, né? Se eu colocar aqui deuses, né? Vai dar ruim, vai gerar confusão, né? E aí, obviamente, as pessoas vão queimar as traduções, gritar heresia, aquela coisa toda, né? New International Version, né, que é a nova versão internacional americana, cujo texto é diferente da versão brasileira, okay? Eles seguem a mesma linha, mas não é igual, né? E aí a nota de rodapé. Ou ali os seres celestiais se revelaram. Seres celestiais é um pouco interpretativo demais para o meu gosto como exegeta, mas seria passável, minimamente passável, tá? Mas eles trazem aqui, né? Agora, a mais clara, que traz com mais clareza, né, é a Net Bible, tá? A Net Bible, ela vai trazer assim, hebraico, revelaram-se. O verbo nirlu, ou niglu, traduzido como revelou-se, está no plural. Ou seja, eles estão acabando de dizer aqui, ó, o verbo que a gente traduziu para o singular, na verdade, é plural. Embora o esperado fosse a forma singular com o plural majestático. Né? Ou seja, eles próprios estão admitindo quando o texto bíblico traz Elohim. Eu não gosto muito do termo plural majestático, ok? Porque o hebraico não é assim só com algo majestático. Mas ok, foi o que se popularizou nesse termo, então vamos usar ele mesmo. Então, o plural majestático, ele significa o quê? Elohim no singular. Né? Perdão, Elohim é uma forma plural, porém quando o verbo e as demais conjugações de outras coisas estão no singular, então a gente entende que Elohim é uma referência ao poder supremo, ao poder absoluto, ao poder dos poderes. Né? A ideia de usar... Eu gosto da expressão plural superlativista, né? Porque a gente tem isso no hebraico. Né? Então, o santo dos santos, né? Kodesh HaKodashim, o que é isso? Né? É o lugar mais santo de todos. Shir HaShirim, né? Que é o cântico dos cânticos. O que é isso? É o cântico mais canticoso, é o melhor cântico, né? É o mais importante, enfim. Né? Mas aí você... Então isso é comum no hebraico, né? Mas quando a gente fala então de Elohim, a gente vai ter sempre os verbos no singular. Se não tem verbo ou outros elementos no singular, então Elohim não é Deus, e sim deuses.
ok? Né? Eu dei o exemplo para vocês, né? Quando a gente fala, né, não terás outros deuses diante de mim, né? Tá lá em Êxodo, né? Aí você vai ter Elohim, outros deuses, Elohim, Aherim, né? Aherim, que seria outros. Então, repara, Elohim, im é plural hebraico, né? Elohim, Aherim, deuses outros, tá? Não tem deuses outro, né? Então, nem vai dizer não terás outro Deus, não. Aqui é deuses, no plural, tá? Então, a mesma coisa aqui, tá? Talvez Elohim seja aqui um plural numérico, referindo-se tanto a Deus quanto aos seres angelicais que apareceram a Jacó, né? Ou seja, a Net Bible, que é uma tradução evangélica, normalmente ela é muito boa, tá? Porém, ela aqui traz, a gente sabe qual é a verdade, mas vai dar ruim se a gente disser o que o texto está dizendo mesmo, né? Então vamos botar no singular e vamos dar uma suavizada. Talvez seja Deus e os anjos, né? Mas eu não vou colocar o que o texto diz, porque senão, né, o meu público não vai gostar do que está escrito, né? E assim as traduções falsificam a passagem, né? Mantendo as massas na ignorância, e está tudo bem, as massas estão felizes, olhando lá para aquela tradução, achando que é tudo muito coerente, muito tranquilo. Bom, quando a gente olha para o original, a coisa é muito diferente, né? Traduções para o português, né? Então, mais uma vez, as traduções elas ignoram o plural e trazem apenas Deus lhe apareceu ou se revelou a ele, tá? São normalmente as duas formas. Tem uma única tradução para o português, tá? Que pelo menos reconhece que o verbo está no plural e traz uma expressão plural, que é a Bíblia Hebraica da Sefer. A Bíblia Hebraica da Sefer, ela traz: e chamou ao lugar Deus, El, de Betel, né? Pois ali apareceram-lhe os anjos de Deus. Né? Então aqui ela traz, foi a única versão que eu encontrei que trouxe o plural. Porém, a expressão anjos de Deus, que seria no hebraico Malaché Elohim, não aparece, tá? Ou Malaché Ha-Elohim também poderia ser, não aparece no texto. E ela é excessivamente interpretativa. Né? Se tivesse traduzido como seres divinos, né? Não quer botar deuses, põe seres divinos, seria uma boa tradução, tá? Mas não, né? Não. O que ela usa? Ela coloca, né? Ela insere aí a palavra... Eu não vou dizer que insere a palavra anjos, ela interpreta, né? Elohim como os anjos de Deus. Ela faz uma leitura excessivamente interpretativa, tá? E o que ela força? Ela força, né, um dogma posterior em cima do texto bíblico. Qual é o dogma posterior? Né? É que deuses, na verdade, seriam anjos. Tá? Mas isso é uma leitura posterior. Você quer entender assim? Beleza. Né? É a sua teologia, você entende como você quiser. Mas não falsifique o texto bíblico. Né? O certo seria colocar no mínimo: apareceram-lhe seres divinos. Aí você põe uma nota de rodapé. Olha, a gente entende que seres divinos são anjos. Ou põe lá deuses. Olha, a gente entende que seres divinos, né, deuses aqui se referem aos anjos. Ok, faça a teologia como você achar que tem que fazer. Né? Mas eu, como exegeta, me preocupo que a mensagem original do texto bíblico seja transmitida. Né? Muito bem. E quais são as piores traduções para o português? 3 aqui, né? 2 muito parecidas, que são a tradução do Novo Mundo, né? Essa tradução, ela consegue, né, ela oscila muito, ela consegue estar algumas vezes entre as melhores, algumas vezes entre as piores, né? Por quê? Como ela é uma tradução de uma denominação específica, né, assim como a Net Bible também e outras, né? Traduções denominacionais, elas normalmente são boas quando a passagem não fere o seu dogma, né? E aqui a tradução do Novo Mundo, né, como é uma tradução que pertence a uma vertente que não é uma vertente mainstream, né, não é uma vertente
religiosa mais tradicional, entre aspas, né? Então, eles divergem já em algumas coisas do pensamento do cristianismo mais tradicional, né? Não vou entrar no mérito aqui que se isso é bom, ruim, isso aí, né, vai de cada um, não estou aqui para falar de teologia, né? Mas então, como eles divergem em alguns pontos, né, que algumas traduções puxam a sardinha para o outro lado, eles são uma boa tradução. Mas, quando mexe com a teologia deles, aí é uma tradução bem ruim, né? Então, um exemplo aqui, tradução do Novo Mundo de 1986, e começou a chamar o lugar de El Betel, porque o verdadeiro Deus se revelara ali. Botou entre colchetes. Colchetes é um artifício que você usa, tá, para colocar uma palavra que não está no texto, né? Mas, normalmente, a forma boa, correta de você usar colchetes é quando isso não compromete a mensagem, né? Quando você precisa daquilo ali para poder dar sentido ao texto, sem comprometer a mensagem. Quando você coloca colchetes para direcionar uma interpretação, aí já é lambança, né? Piorou na versão de 2015, onde eles simplesmente tiraram o colchete. Eles fingem que a palavra verdadeiro aparece aqui, né? E não aparece, né? Então, nós vamos ter Elohe Emeth, né? Elohe Emeth, ou Elohe Emet, que seria o verdadeiro Deus, né? Ou o Deus da verdade, né? Não aparece nos originais, ok? Então, a gente não pode dizer que isso aqui está sendo fiel ao texto bíblico, tá? Agora, o troféu lambança, né, vai para a Difusora Bíblica de Portugal, o que para mim eu quase caí duro para trás, porque ela costuma ser uma boa tradução. Inclusive é uma das traduções que eu gosto de recomendar. Mas aqui, a Difusora Bíblica de Portugal, alguém teve a brilhante ideia de dizer: ia ficar bonito o tetragrama. Enfiou o tetragrama nessa passagem, né? Porque fora ali que o Senhor Deus lhe aparecera. Meu, por que botar o tetragrama? O tetragrama não aparece nessa passagem aqui. Não aparece em versão nenhuma, né? Então, por quê? Né? Simplesmente o cara acordou, olhou e falou: acho que eu vou enfiar o tetragrama em Gênesis 35:7. Não faz sentido, né? Eu quero crer que seja um erro aqui, né? Porque não faz muito sentido, não agrega muito significado, não teria porquê. Mas vai que, né, vamos dizer, o tradutor ele resolveu o seguinte: olha, né, para não ter polêmica nenhuma, né, então além de botar o texto o verbo no singular, eu vou enfiar o tetragrama aqui, que aí ninguém contesta, né? Vai saber. Mas então acaba ganhando aqui o nosso troféu lambança. Como vocês podem ver, né, infelizmente, você não tem uma tradução que realmente traga, né, com seriedade o que seria o original. Só nota de rodapé dizendo o que seria, né, qual é o original. Ora, se a nota de rodapé diz qual é o original, por que não trazer na tradução? E aí deixa a nota de rodapé